Saravá, meu povo de axé. Eu, no vídeo passado, no vídeo anterior, no vídeo 11, eu falei que eu ia comentar sobre a questão de a Umbanda ser uma religião, né? Então vou fazer, eu pensei, andei pensando e eu acho melhor fazer em duas partes, para não ficar cansativo, para não ficar com muita informação. Então eu gostaria de hoje levantar algumas questões na nossa conversa, que a gente possa refletir, que a gente possa pensar, que cada um possa tentar responder essas perguntas de uma forma simples, direta, sem rebuscamento, sem nada, é claro. E a gente pode aí no próximo vídeo fechar, costurar essas questões, dizendo os motivos pelos quais nós podemos dizer se a Umbanda é uma religião ou não, né? É óbvio que eu já antecipando, sem spoiler, Umbanda é uma religião. É porque nós estamos muito acostumados às questões dos dogmas, né? Algumas religiões, como e as mais difundidas, pelo menos no Ocidente, elas têm sempre um livro dogmático, né? Um livro que diz o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, como conduzir. Elas têm um poder central, como por exemplo é a questão do Vaticano para os católicos, que dita as regras, as reuniões, os concílios das suas cúpulas para definir algumas coisas, que costura essas questões. Por exemplo, quem vai a uma missa sabe que a missa ela tem um roteiro, e esse roteiro é o mesmo em todas as paróquias durante as semanas. Aí tem as semanas específicas do calendário católico cristão, né? Assim como outras religiões também possuem seus livros, né? O Corão, e seja o livro que for, Pentateuco, né? Mas e a nossa religião não tem um livro dogmático, ela não tem um poder central, quer dizer, ela não tem um grupo que se reúne para ordenar, para dar as ordens, né, de como fazer, de como não fazer. E isso traz para a gente um aspecto de irregularidade ou de desorganização muito grande. Isso faz com que as pessoas leigas que não conhecem a nossa religião de Umbanda digam, isso diziam mais antigamente, hoje menos, graças a Deus, que isso era uma seita, que isso não tinha o dogma, a prática descrita de uma forma uníssona e única, né? Não se decide como se faz, mas eu acredito que a gente possa refletir um pouco sobre as questões de religião, o termo religião, não só aquela velha famosa história de religião é uma palavra que vem de religare, religare é religar a criatura ao Criador, não é isso, também é muito importante, mas outros aspectos que fazem com que possamos afirmar que a Umbanda é uma religião, né? Se alguém lhe perguntar, por exemplo, você diz, eu sou umbandista, a pessoa diz, a Umbanda é uma religião, o que você responderia ou como você argumentaria para dizer que sim ou que não, né? É, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, eu sou católico, mas eu vou à Umbanda, até porque a Umbanda ela é portas abertas, né? Ela tem essa característica de acolhimento muito grande que eu já falei da outra vez. Então, você, quando alguém lhe pergunta a sua religião, você diz eu sou umbandista. Se quando alguém pergunta isso num censo ou no trabalho, quando se faz um tipo de também de censo do trabalho, tá lá religião, você coloca umbandista, é porque você está dizendo que a Umbanda é uma religião. Mas baseado em que fatos? O que lhe faz dizer que a Umbanda é uma religião, né? Eu, durante algum tempo no meu trabalho, por exemplo, tinha nesse censo para uma descrição antropológica, né, do pessoal que trabalha na instituição, tinha lá as perguntas sobre nível cultural, financeiro, família, essas coisas todas, e religião. E durante muito tempo, por incrível que pareça, ainda século XX,
havia lá religião espírita, religião católica, religião evangélica, né, como opções, né? E eu sempre não marcava isso e acrescentava, quando possível, era formulários escritos, eu escrevia à mão, e quando não, eu tentava no formulário digital inserir uma observação, que não existem só essas religiões. Nós temos muito na nossa cabeça, na nossa formação histórica, a questão das religiões abraâmicas, né? As religiões que vêm de Abraão e que deram 3 grandes ramos de religião. Isso a gente estuda em teologia, mas nós temos que entender que o mundo não é só essa parte do Ocidente, e mesmo dentro do Ocidente há muitas outras coisas, há muitas outras variáveis, né? Nós não podemos esquecer dessa ligação com o divino de povos mais não civilizados. Essa palavra eu não gosto porque fica parecendo que eles são incivilizados, mas não é isso. Eu falo da civilização enquanto modernidade de construção de prédios, de escrita. Nós temos muitos grupos sociais que têm uma tradição espiritual na oralidade, como os nossos povos indígenas, né? Então, nós temos que pensar um pouco nisso tudo. Temos que pensar no Oriente, né, com um grande número de pessoas, e que nem todos são nem muçulmanos, não são islâmicos, não são judeus e não são cristãos, né? Então, nós temos que pensar numa África que é multicultural, numa África que é muito fragmentada em termos de povos, de línguas, de expressões culturais. Isso tudo desembarcou no Brasil junto com os navios negreiros e trouxe para nós essa variação e variedade de religiões que nós temos aqui no Brasil, né? Basta, como um pequeno exemplo, citarmos a Bahia, que eu gosto muito, Salvador, aonde nós conseguimos ver, por exemplo, a questão sincrética das religiões de matrizes africanas com as religiões cristãs, convivendo de uma certa maneira mais harmônicas, né? Eu fui ao Senhor do Bonfim, a Igreja do Bonfim, onde havia uma missa, e na missa os cânticos eram acompanhados de atabaque, né? Isso é uma convivência que em muitos outros lugares nós não vemos, né? Durante muito tempo nós sofremos. Quando eu digo nós, eu digo dos meus ancestrais, daqueles que me antecederam no começo do século XX e mesmo no século XIX, muito preconceito das nossas práticas religiosas, por isso eram chamadas de seitas, e eram endemonizadas, né? Então isso é coisa de macumbeiro, isso ficou taxado, né? Durante muito tempo perseguições, então foi preciso haver uma reviravolta, um repensar da expressão religiosa com as matrizes africanas, indígenas e também as cristãs, para que nós pudéssemos nos adaptar a umas questões sociais, de cerceamento inclusive da prática, para atender algumas necessidades políticas, né, que eram nominadas por cargos acima e que tínhamos que manter. Isso explica muito o sincretismo de por que Jesus Cristo de braços abertos para nós é Oxalá, né? Por que um santo sentado num cavalo com espada e lança é Ogum, né? E essa questão desse sincretismo que durante muito tempo aconteceu por questões de sobrevivência, óbvio, né? Nós precisávamos sobreviver, nós precisávamos manter a fé. E a partir daí, hoje em dia, com mais conhecimento, nós podemos entrar numa conversa e podermos afirmar, justificar, mostrar por que a Umbanda é uma religião. Então, para que seja uma religião, eu estou perguntando isso quase como aquele livrinho antigo que tinha na coleção Primeiros Passos, aqui no Brasil, da editora Brasiliense, que sempre tinha uns livrinhos pequenininhos assim, o que é, né? O que é cultura, o que é religião, né? Para que a gente pudesse pensar um pouco o que é religião em primeiro lugar. O que define alguma coisa como religião? Se
Eu estou falando que um dogma, que um livro que dita a regra, uma regra geral, um poder central que se reúne para dar o encaminhamento das questões, o andamento das questões, a manutenção das regras. Isso não existe na Umbanda. Então, para ser uma religião, descartemos, em primeiro lugar, os dogmas, os livros dogmáticos. Então, não estou dizendo que eles não são bons e nem que são úteis. Claro que são dentro das suas religiões. A Bíblia Sagrada, por exemplo, nós, mesmo da religião de Umbanda, lemos a Bíblia Sagrada. Alguns terreiros estão muito baseados na Bíblia, né? Não, talvez não sigam a Bíblia, mas têm bases na Bíblia Sagrada. Estou falando do Corão, eu estou falando do Mahabharata, eu estou falando do Pentateuco, eu estou falando de todas as religiões que apresentam um livro, e esse livro eleito a partir do homem, das decisões dos homens, para definir procedimentos. Isso aconteceu com a Bíblia, nós sabemos. Concílio de Nicéia foi a seleção dos evangelhos, por exemplo. Nós sabemos que, ou pelo menos temos notícias, de que os discípulos, os apóstolos de Jesus, deixaram histórias, quando se espalharam pelo mundo, deixaram histórias registradas. Muitas vezes não foram eles que escreveram, mas os seus seguidores. E no Concílio de Nicéia, por exemplo, selecionou-se qual seria o Novo Testamento. Então, a partir daí, o Novo Testamento foi uma seleção de 4 evangelhos, e os outros foram deixados de lado, né? Para quem tem interesse em pesquisa, os evangelhos apócrifos são muito interessantes, porque eles divergem um pouco dos interesses dos homens daquela época, que estavam definindo o caminho da religião de Cristo, os católicos, né? Misturaram muitas vezes questões pagãs com questões cristãs para poder atender a necessidade do povo. Vide, como exemplo, o Carnaval, que é uma festa pagã, mas adaptada a questões cristãs. Associou-se à ressurreição de Cristo, quer dizer, a paixão de Cristo, a quaresma e tudo mais. Mas isso é uma mistura eleita, voluntária, estudada, é claro, mas voluntária, né? Se nós formos estudar realmente história, mesmo por dados da história, talvez, e já tem muitos estudos sobre isso, Jesus não teria nascido 25 de dezembro, Jesus não teria morrido para nós mais ou menos em abril, né? Por questões de geografia, por exemplo, sabe-se que isso não teria acontecido. Mas aí era preciso falar sobre o final do inverno, o solstício e tudo mais, para a gente poder chegar a uma conclusão. Então eu espero que essas questões, na próxima semana, eu possa trazer para a gente alguns critérios de alguns estudiosos que dizem o que é religião, e mostrar se neste o que é religião a nossa Umbanda se encaixa. Até lá, eu peço a todos vocês que pensem um pouco. Se alguém lhe perguntar, a Umbanda é uma religião? Por quê? Justifique. Tá bom, meus irmãos? Então, que Oxalá nos abençoe muito nesse dia. Que nossos pais e mães orixás sempre, sempre, sempre estejam conosco a nos orientar, a iluminar os nossos caminhos. Que as entidades que trabalham em todos os terreiros sejam sempre firmes com seus propósitos e nos ajudem no corpo físico, mental e espiritual, na saúde da matéria, na saúde da alma, e que nós possamos seguir essa linda senda chamada Umbanda. Saravá!